Olá, sejam todos bem-vindos aqui ao Amigo Cash, o podcast do Amigo de Negócios. Vamos para a segunda rodada aqui do nosso bate-papo aqui no Summit Winter Summit, um evento muito especial para jovens empreendedores e investidores. Eu estou com uma pessoa muito especial aqui, é um dos palestrantes do dia. Gabriel, seja muito bem-vindo, cara. Muito obrigado, Marlon. Agradeço o convite. Realmente é um prazer estar aqui nesse evento que promete tudo, né? A gente vai falar sobre conexões, mercado financeiro, o momento atual do país. Eu acho que esse tipo de conexão é realmente muito importante, não só para a gente trazer conhecimento, mas também aprender com a experiência de cada um que vai estar aqui com a gente hoje. É verdade. Então, Gabriel, você falando momento, você falando em investimento, é possível viver de renda no dia de hoje, mesmo com essa economia que a gente não consegue entender no dia de hoje, tá de um jeito, amanhã tá do outro? Eu diria, Marlon, que possível é, mas fácil também nunca vai ser. No Brasil, então, eu falo, o Brasil é o país onde até o passado é incerto, quem dirá o futuro. Boa. E a cada dia a gente vive um pouco mais disso, né? Sim. Então, a ideia até hoje, dentro dos conteúdos que a gente vai trazer, é aprofundar como que a gente pode se blindar desse país que a gente vive, que é tão complexo. Então, a gente está em momentos de incertezas, olhando eleições se aproximando, reforma tributária, e o brasileiro pensa, como que isso vai afetar meu bolso? Ou como que eu vou conseguir sair dessa situação. E é justamente sobre isso que a gente trata dentro da W1, como que a gente consegue trazer um planejamento que vai desde as finanças pessoais, aos investimentos, às empresas, ao patrimônio das pessoas também, para que tudo esteja seguro no nosso país. Então, quando a gente fala em viver de renda, eu acho que primeiro a gente precisa ter um planejamento. É verdade. É a base de tudo. É verdade. Tanto que a gente sempre fala que o caminho das conquistas é o planejamento. Não dá pra gente continuar nessa coisa que o brasileiro fala, né? O famoso jeitinho brasileiro. Não dá. Isso daí ficou pro passado. A gente vê muita empresa hoje que quebra pelo jeitinho brasileiro. Muitas deram certo por causa disso também. Mas se a gente não planejar, a gente sempre vai viver na incerteza. Então a gente consegue ver hoje pessoas com alta renda, ou seja, hoje boa parte dos nossos clientes, a gente fala que a gente atende desde aquela pessoa que está começando uma carreira, aquela pessoa multimilionária. Às vezes, independente do patrimônio ou do salário, a pessoa vai ter a mesma dificuldade. Como gerir essas finanças? Porque se a gente quer falar em viver de renda, primeiro a gente tem que planejar como alcançar isso e depois a gente tem que gerir. Eu falo que o financeiro é sempre uma consequência. Sim. Uma consequência de planejamento e gestão. Inclusive, o nosso foco é trazer muito mais para o cliente planejamento e gestão do que o financeiro. Apesar do nosso conhecimento técnico sobre a área financeira, sem ter uma gestão eficiente, não tem como a gente viver de renda lá na frente. Verdade. Para vocês terem uma ideia, a gente já viu vários assuntos aqui só na primeira fala do Gabriel. Gabriel, conta um pouquinho para mim a sua trajetória. Onde você trabalha, porque as pessoas precisam entender que você falou de economia, você falou de investimento, etc. Mas da onde vem tudo isso? Esse amplo conhecimento? Perfeito, eu tô falando de economia, mas eu venho da área do direito. Direito eu também sou, que cara. bacana, eu venho da área do direito ambiental. Que legal! Então, assim, eu sou mineiro, não sou aqui de Curitiba, eu moro aqui há alguns anos, mas eu comecei minha carreira na área do direito ambiental fazendo perícias em mineradoras. Caramba, que bacana! Só que sempre com aquele interesse, porque eu venho de uma família muito simples, eu sempre tive um interesse em cuidar do meu dinheiro, coisa que minha família não teve a oportunidade. Então, desde cedo eu estudando, fazendo aprimoramento dentro da área do direito ambiental, fui um pouco para a área da engenharia também, mas sempre tive esse interesse em cuidar das minhas finanças. Até que um dia, quando eu comecei a investir, eu falei, cara, mas o que faz meu investimento render mais? Aí eu fui descobrir o que era Selic. Aí fui tentar entender o que movimentava a Selic. Então eu fui saindo de uma macroeconomia até a microeconomia, que são pequenos negócios. E foi aí que eu achei minha verdadeira paixão. Então, eu mudei para Curitiba para fazer um projeto de valuation na época, né? Porque eu tava naquela coisa do direito, mas estudava ali a noite inteira a área financeira, realmente aproximando cada vez mais desse tema, até que eu achei dentro do valuation, Warren Buffett, aprofundando um pouco mais na história dele. Falei, cara, acho que é isso aqui que é a minha área de atuação. Que legal! E no meio de uma perícia, um engenheiro falou que o irmão dele tinha mudado para Curitiba e que estava precisando de um valuation. Falei, cara, é justamente o que eu tô estudando, não sei o quê, aproximei, vim para Curitiba e decidi que não ia voltar mais. Então, atualmente, eu estou dentro da W1, eu sou um dos sócios da W1, represento aqui no Sul a empresa, a gente tem mais de 35 escritórios espalhados pelo país hoje, e eu cuido aqui da Regional Sul, muito mais voltado à parte empresarial. Legal. Então, tenho meu sócio que cuida da parte de investimento, o sócio que cuida da parte de pessoa física, da parte patrimonial. Meu foco é muito mais resolver problemas de empresa. Por isso que eu falo que realmente eu amo o que eu faço, porque meu dia a dia é tentar pensar em soluções que às vezes o empresário, naquela correria, né, a gente fala que o não empresário para pra pensar, né? Parece que o dia dura
trabalha 30 horas e ainda falta tempo de fazer algumas coisas. Exatamente. A minha ideia é ser um intermediador entre o conhecimento que ele tem do próprio negócio e, às vezes, a falta de tempo que ele tem em colocar em prática essas ideias. A gente entra para trazer estratégia e implementar ela. Então, igual eu comentei, né, a W é uma empresa, a gente está aqui no Brasil há mais de 15 anos também, é uma empresa 100% brasileira, mas vem de um modelo já testado na Europa. Então, o fundador da W, ele é austríaco, ele fez isso na Alemanha, chegou a ter uma excelente empresa lá e trouxe o modelo aqui para o Brasil para a gente recomeçar, só que em um país que ainda tem muito a explorar. Verdade, né? é verdade. Fala que o Brasil é um verdadeiro oceano azul. Nossa, e como tem? Exatamente. Então, a gente fala assim, a minha jornada vem desde a parte ali das perícias, depois eu me tornei um cliente da W1, acho que isso que é engraçado. Então, eu tava eu vim pra cá, abri minha empresa de consultoria financeira e no meio de um evento de network no BNI, não sei se você No BNI, qual é o BNI que você participou? Eu sou presidente do BNI União. União, que legal. Exatamente. Eu fiz parte do Diamante. Ah, do Diamante? Sensacional lá também. Eu entrei no BNI União, estou no BNI União. Só que aí nisso, um belo dia, foi lá como convidado uma pessoa chamada Alisson Cuca, que hoje é um dos meus sócios na operação, sócio que toca toda a parte pessoa física. Ele falou assim, Gabriel, você fala muito de empresa e tudo mais, como é que tá a sua PF? Cara, eu tô aqui com o meu Excel, tô controlando minhas finanças e tô indo. Ele falou assim, a gente tem um aplicativo, a gente tem um consultor, a gente tem um planejamento. Então, assim, eu caí na conversa dele ali, foi uma das melhores coisas que eu fiz, não só pelo tanto que eu aprendi na parte voltada às minhas finanças pessoais, mas também pelas portas que se abriram depois disso. Então, na época, a W não tinha a parte empresarial, era só focado em pessoa física. Então, eu virei cliente do Alisson, eu acabei virando amigo, e quando surgiu a conversa da gente atingir um público ainda maior voltado para as empresas, o Alisson foi o primeiro a ligar ali e falar, Gabriel, acho que agora é hora de você vir para cá também, não como cliente, mas para estruturar a W1 Business, que é a área onde eu sou representante aqui no Sul também, um dos sócios e gestores da operação. Cara, a tua história é muito parecida com a minha, porque também sou fissurado pelos ensinamentos do Warren Buffett, aquela regra dele, não perca dinheiro, a regra 2, não esqueça da regra 1, acho muito legal e divertida, mas eu também comecei por o mesmo caminho que você. Advogado, direito empresarial, 18 anos advogando, conheci esse mercado financeiro também, hoje a gente dá treinamento empresarial, que é o nosso foco principal, mas eu me apaixonei também por investimentos, a gente dá treinamento para pessoas aprenderem um pouquinho a cuidar das suas finanças, isso eu acho muito significativo mesmo. Mas você falando sobre investimentos, me veio muita coisa à cabeça aqui, Gabriel, que eu não sei nem por onde começar, mas falando de empresas, hoje, você falou, claro, gestão de tempo do empresário é um grande desafio. Mas o que você sente que as empresas ainda precisam melhorar? É fluxo de caixa? É falta de pensar no futuro, fazendo um investimento agora? O que você pensa nisso? Eu acho que antes da gente pensar na causa, ali quando você traz fluxo de caixa, investimento, a gente está falando muito mais da consequência. Tá, entendi. O problema é que a empresa hoje ela não tem visibilidade dos seus números. Às vezes ela tem uma DRE, tem alguma coisinha ali mensal, mas se você for pegar no final das contas, não bate com o realizado. É tipo a planilha do Gabriel do passado. Exatamente, é a planilha do Gabriel, pessoa física lá que se organizava. Então, eu vejo que uma empresa, eu não estou colocando aqui porte de empresa, claro. Tá? A gente já atendeu empresas que fatura 20 mil por mês com esse problema, empresas que fatura 300 milhões por mês com esse mesmo problema. Entendi. É não entender os seus números. Eu falo que o primeiro passo para uma empresa dar errado é ela não conhecer sua própria operação. Gestão financeira boa. Exato, porque às vezes a pessoa ela não vai ter um conhecimento por conta do Brasil ser como ele é, então o que ele entende? Da operação. E cara que tem uma indústria, por exemplo, uma indústria voltada para a farmacêutica, para a indústria plástica, ele vai entender a operação, ele vai saber consertar uma máquina se der problema, mas ele não sabe se ele está precificando certo ou errado. Então ele vive num ritmo de ter que pagar contas sem ter a clareza de onde que o dinheiro está saindo. Porque eu falo que o que mais tem em empresa é ralo pro dinheiro ir embora. Acontece bastante. Então se a pessoa não tem esse planejamento, e por isso que eu falo muito sobre a palavra planejamento antes de falar em financeiro, porque o fluxo de caixa dele estar negativo, o ciclo financeiro, vai ser só uma consequência dele não enxergar os números. Você falou que a primeira coisa quando eu entro numa empresa é entender o que está gerando um resultado que às vezes pode ser negativo. Já aconteceu várias vezes na frente, por exemplo, no case que a gente atendeu nesse ano, um restaurante de comida japonesa aqui de Curitiba, faturamento da casa de 450 mil por mês, e falou, Gabriel, eu faturo bem, mas eu não vejo dinheiro no final do mês, não me sobra nada. E antes de eu entrar no financeiro, olhar o controle de estoque, estava para cortar gastos, eu perguntei, mas o que você vende hoje? Eu tenho o rodízio e tenho meus pratos próprios, meu à la carte também. E como funciona a divisão dessas vendas? Ele, 75% do que eu vendo vem do rodízio. Quanto que você vende o rodízio? Ele falou assim, 199. Quanto que te custa esse rodízio?
Cara, Não não sei. sei. Sempre assim. E como que a gente faz pra descobrir? É uma lógica que a gente fala de rateio indireto. Sim. Então, peraí, se eu faturo 300, 400 mil, eu tenho um custo mensal de 350 mil, eu tenho que alocar 75% dos meus custos no rodízio, porque ele representa 75% das minhas vendas. Então a gente aloca esse 75% ali e depois divide pela quantidade de rodízios que ele vendia por mês, que é mais ou menos 1.300 rodízios. Quando a gente faz essa divisão de 75% dos gastos dividido pelos 1.300 rodízios, já um custo total por rodízio de R$192. Eu falo, Marlon, como é que você vai ter lucro se a sua margem é de 3%? Né? Não tem. Enquanto isso, um prato próprio que ele vendia R$70 custava 42, 43. Então, qual que era o problema dele? Ele não conhecia os números dele, então ele não sabia o que vender. A gente não é uma empresa de consultoria de marketing, só que a gente tem que entender de negócios. Claro, sem dúvida. Então, a primeira coisa que a gente fez foi entender o processo do atendimento no restaurante. Fomos como cliente oculto lá, o garçom fez o processo padrão. Conhece a casa? Não, não conheço. Então aqui a gente trabalha com rodízio, com à la carte, esse aqui é o nosso cardápio de bebidas. Só que se eu não conheço da culinária japonesa, onde que eu vou? Rodízio. Eu vou jogar no seguro. Então a primeira coisa, antes da gente bater nos números, foi trocar esse processo. Então hoje quando você chega nesse restaurante, você fala assim, você conhece a casa? Não, nunca vim aqui. Então, aqui é o nosso restaurante, a gente está em Curitiba há mais de 13 anos, e nosso chefe, que é o fundador da casa, ele viajou por mais de 50 países para conhecer a culinária japonesa. Então os pratos que você encontra no nosso cardápio, não existe em nenhum outro lugar no mundo. A gente também trabalha com rodízio aqui, mas a sugestão do chefe dessa semana é que você conheça esses pratos. A gente trocou o cardápio físico por algo digital para ele ver os pratos. Questão de 2 meses de projeto, o rodízio que era 75% caiu para 68%. Isso em margem líquida para ele chegava em quase R$18.000 por mês a mais. Aí depois a gente foi cortar coisa de gastos, depois a gente foi olhar o estoque dele, o ciclo financeiro. Mas qual que era o grande problema? Ele entende muito do que ele faz, ele entende muito de culinária japonesa, mas ele não sabia como vender o prato que ele venderia. Sei lá, cards, enfim. Que bacana. Mas, trazendo um pouquinho pro tema que você deve falar ainda hoje, viver de renda. É possível viver de renda como? O que o brasileiro precisa fazer? Você falou planejamento. Esse planejamento, o que é os primeiros passos que ele deveria fazer? Eu vejo que a primeira coisa é mudar a mentalidade. A mentalidade. O brasileiro, ele vê que o investimento é se no final do mês sobrou, eu vou investir. E te fazer o inverso, Só que aqui você me fala, no Brasil nunca vai sobrar. Nunca vai sobrar. Igual eu falei, você pode ganhar R$2.000 por mês, 20 ou 200. Se você não tiver um plano orçamentário feito, nunca vai ter aquela parte que sobra no final das contas. Então, eu vejo que o investimento, assim, para você viver de renda, é claro, não vai ser uma prioridade frente ao seu aluguel, à energia, à internet. Porém, tem que estar antes dos seus gastos variáveis. Então aqui, eu ganho hoje R$10.000 por mês. Meus custos totais são de 5.000. Antes de eu olhar meus gastos variáveis, que é assim, eu ir no shopping, eu fazer compras, eu já tenho que ter minha parte voltada aos investimentos. É verdade. Então, eu vejo que se a gente virar essa chave, colocar o investimento como algo do nosso orçamento e não o que sobrar, já faz uma grande diferença. Não. Eu não sou muito adepto daquela conversa que com você economizando R$2 por dia, você vai ficar rico. Também. Não é assim. Não é. Mas são uns pequenos hábitos que você vai construir uma mentalidade. Por isso que eu falei sobre a mudança de mentalidade. Se a gente só, igual você falou, sobe a questão dos investimentos para ele fazer parte do nosso orçamento mensal, a gente vai começar a gostar de fazer aquilo, vai começar a ver resultado, querer investir mais e vira um hábito. Sim. O que falta para o brasileiro é hábito e constância. O brasileiro é um povo que ele está sempre buscando novo, sempre querendo inovar, fazendo coisa, e às vezes ele é inconstante. Então, se a gente cria um processo, por isso que aí, trazendo a minha visão de empresa, tudo tem que ser processo. Finanças pessoais não pode ser diferente. Então, é totalmente possível conseguir viver de renda no Brasil. Só que primeiro você tem que estar aberto a ter essa mudança de mentalidade, de que isso faz parte do seu orçamento e faz parte da sua rotina e não é o que sobrar. Certo. O que eu sempre falo? Se sobrar, investe mais. Sim. Então, no seu orçamento, a gente coloca lá que agora todo mês você vai estar investindo ali 10% do que você ganha. Chegou no final do mês, você tem um orçamento que 50%, 30% está para fixa, 30% para variável. O que sobrar do variável que você não gastou, para onde tem que ir? Não é para mais variável, é para os investimentos também. Claro. Porque hoje a gente está num cenário que, para as empresas, para o brasileiro que está querendo comprar, é muito complicado. A Selic a 15% dificulta muita coisa. Mas para quem está querendo viver de renda, é uma alternativa muito positiva. Você está falando da Selic mais alta num período histórico de mais de 20 anos. Exatamente. Então, o Brasil é um país que tem sempre oportunidades de formar novos ciclos.
basta a gente mudar um pouco a nossa mentalidade, como que a gente vai fazer isso. Que legal. Gabriel, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Tenho certeza que a gente tem muita coisa para conversar. Já convidei o Gabriel para ir no escritório para a gente gravar um capítulo, um episódio mais longo. Só que eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo agora sobre esse Summit Winter aí que veio para fazer a diferença no evento aqui de Curitiba. Perfeito. Inclusive, essa é a segunda vez que a gente participa aqui do evento e justamente porque a gente entende a importância que o conhecimento tem na rotina do brasileiro. Então, esse tipo de evento, eu falo que ele é muito mais sobre a troca de experiências do que necessariamente sobre a relação comercial. Então, para a gente é uma empresa que a gente é muito movida a espalhar conhecimento. Legal. Tanto que até o nosso plano de desenvolvimento é voltado para conhecimento. Você não consegue evoluir sem treinar uma pessoa em conjunto. Excelente. Então, esse tipo de oportunidade, quando a gente fala, igual se trazendo uma palestra, trazendo um momento, a nossa visão de mercado, eu vejo que quanto mais a gente conseguir impactar vidas no Brasil, a gente está atingindo nosso objetivo. Sim. Então hoje são mais de 130 mil clientes que a gente atendeu nesse período, só que o nosso objetivo é cada dia 1% melhor. Essa é uma frase que está escrita inclusive na nossa matriz. A gente tem que buscar cada dia estar 1% melhor, assim como a gente espera que todas as pessoas que estão aqui no evento também estão buscando melhorar, seja em conhecimento, em experiências, conhecendo o novo, estando dispostos e abertos a cada vez aprimorar mais os conhecimentos deles. Que legal. Esse evento é muito legal, por causa disso eu não conhecia o Gabriel, a partir de hoje já conheço. E já vou dizer aqui, bem ousado, Gabriel, a partir de agora, muito mais do que amigo, você também é meu amigo de negócio. Perfeitamente, Marlon. Vejo da mesma forma. Espero que a gente tenha uma boa parceria. Vou só deixar uma lembrança para você do nosso podcast. Eu acredito que para você gosta de tomar café? Eu sou mineiro, né? Gosto de cafezinho? Trouxe aqui para você uma caneca, um cafezinho, para que você possa se deliciar aí e lembrar da gente sempre que possível. E eu te espero lá dentro do escritório para gravar um Será episódio um grande prazer, assim, igual eu falei, mineiro começa a conversar, não para mais. Então, isso é muito bom. Tendo mais tempo, dá até para fluir mais a conversa. Maravilha, obrigado, sucesso Prazerão para vocês, hein? Para todos nós. Até mais, Valeu. tchau, tchau. Até mais.